Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Cultivar os talentos é o tema. Vemos que muitas pessoas, mesmo recebendo no processo da sua vida a caixa de ferramenta para ser usada no decorrer da vida, se tornam pessoas vazias ao longo do tempo, deixando suas ferramentas enferrujarem dentro da mesma caixa. Veja, estas caixas de ferramentas chama-se dons do Espírito Santo que nos foi dado. É o presente, prêmio que o dono da empresa mundial de manutenção nos deu para ser usado para a nossa sobrevivência, vida e paz. Infelizmente, muitos ao longo do tempo nem abrem esta caixa, e se abre é só para olhar, para saber o que tem dentro dela, não é? E fechar novamente, tornando aí um ser vazio, inútil e sem vida. E são estas mesmas pessoas que reclamam da vida e da qualidade ruim dos seus frutos. É triste ver e saber que tem pessoas que, mesmo sabendo como fazer para produzir, para ser feliz, não fazem. Por isso, todos, de alguma forma, têm condições de frutificar. E de se tornar um grande engenheiro com a sua caixa de ferramenta dada, podendo alcançar seus anseios, prazeres na vida, ainda que custe tempo ou que tenha uma vida ou condições limitadas. Isso é fato. Daí muitos vão pela vida chupando limão e mais limão, sem nunca saber ou distinguir o diferencial entre uma laranja e um limão e o gosto de um pelo outro. É fato isto. E assim maldizem a própria vida e os problemas que trazem, como se fossem os únicos que trazem problemas ou que sofrem. Por isto, é preciso abrir a caixa de ferramenta e tomar posse dos talentos e usá-los com potencialidade e se sentir útil com sentimentos de prazer. Você precisa entender que nesta caixa de ferramenta existe aquelas ou aquela que você sabe usar com maestria. Mas para isso, precisa tirar de dentro de ti a boa vontade, o prazer e a força. Pois quando recebeu essa caixa de ferramenta do dono de todas as coisas existentes, ele deu porque sabe e apostou em você. Quantas histórias de grandes homens e mulheres que saíram do nada, isto é, de um tempo de misérias e de sofrimento, mas por potencializar uma das ferramentas a ele dada, hoje tem uma história de motivacional para contar. Portanto, se hoje ou agora você não vê sentido para a vida, isto é porque você não procurou nenhum sentido para ela. E se procurou, foi com desânimos, pessimismo ou descrenças, sem perseverança e sem fé. É preciso lembrar que a sua, a minha, a nossa passagem aqui é só uma vez. E por isso deve usar o alicate, o martelo, a chave de fenda, a broca, a plaina, a ponteira e etc. Sim, com alegria, entusiasmo, ações de amor. E como um bom profissional, não é, que pratica com insistência para que o técnico, observando, nos coloca ainda que seja na prorrogação e seremos aí coroados com títulos de alegria e de paz. E o prazer de ter participado e feito algo em comum. Portanto, cultive seus talentos, essa plantinha, regue para que ela não morra. Existem aqueles que esperaram por eles também, para saborear e com eles ter a força para praticar assim os seus talentos com mais maestria. Você deve saber que foste chamado para dar frutos e multiplicar cada vez mais os seus talentos. Não é? Você deve saber também que é um caminho sem volta, pois nesta empresa todos que não dá fruto, veja, será despedido. Aí virá as grandes lamentações que eu fiz. Ai, e agora a minha vida como vai ficar? Não é? Você conhece a parábola dos talentos dada pelo Mestre Jesus, que está escrita em Mateus 25, de 14 a 30? Não é? Viu que foi distribuído cinco talentos. E aquele que recebeu um,
ao invés de multiplicar, enterrou, escondeu com medo. O Criador o chamou e disse: servo mau. Imagina ser chamado assim. Eis aí aqueles também, os outros 4 que multiplicou. Ele disse: vem alegrar comigo. Em outras palavras, não é? Seja feliz agora. Portanto, não se esqueça ou esqueçamos que teremos que devolver esta caixa de ferramenta um dia ao seu possuidor. Elas terão que estar perfeitas e com sinais claros que foram usadas para recebermos a recompensa. Assim, mais uma vez, eu lhe digo, você, eu, nós, somos pessoas dotadas de talentos, pois não importa a quantidade de ferramentas que vem nessa caixa, isto é, de talentos. O que importa é nossa boa vontade, sabedoria, coragem, não é? De força para usá-los. Pois é maravilhoso ver e saber, não é, das realizações de pessoas que deram o melhor de si quando foram chamados ou plantados. Pois os pessimistas, frustrados e medrosos e medrosas tornam-se uma grande ofensa para as suas próprias vidas. Daí muitos teriam que perguntar, não é? De quem será a culpa? Assim eles fazem, do Criador que deu as ferramentas ou aquele que não fez nada para cultivar? Muitos irão dizer: a culpa é da minha falta de coragem. Outros: eu não tenho entusiasmos, não é? Outros: são as injustiças, são muita injustiça. Outros vão dizer: é muita falta de oportunidades. Outros: fui boicotado e etc, e por aí vai. Mas na verdade só não falam que é, na sua grande maioria, por falta de atitude, de prazer pela sua própria vida. Pois a árvore com raiz sólida é como um homem e uma mulher esforçados que vencem os vendavais e tempestades adversas e negativas que vêm na vida. Só assim realizará os seus desejos e projetos e se tornam aí bons exemplos para aqueles que vêm depois. Certa vez, eu li em um para-choque de um caminhão nas estradas, não é? E dizia assim: não existem muros intransponíveis, mas sim existem possibilidades amplas, algumas difíceis, mas nunca insuperáveis. Por isto que eu amo a frase que há anos atrás me veio: nós somos a pedra bruta, da qual o Espírito Santo tirou da pedreira da vida e nela esculpiu a face de Jesus para termos força, coragem e fé. Daí você pode saber que ninguém nasce feito frutos límpidos. Sim, não. Mas como os santos foram coroados depois por causa das suas lutas de testemunho de vida aqui. Você deve saber que os grandes líderes, bem antes, tiveram que encarnar suas aspirações e as dos demais, não é? E de degraus por degraus, não é? A escada da visibilidade da vida e paz foram vendo, lutando como heróis, sendo aí seta para um povo. Veja, só levantará a bandeira branca da paz os que se esforçam, como aqueles que se esforçaram, ainda que sejam pequeno número destes que veste o uniforme ou a farda da identidade da fé. Mas também, infelizmente, existe aqueles que se tornam grandes o números dos que enterraram seus talentos favoráveis. Por isso, digo já, inicie hoje, já agora, a tarefa de desenvolver seus talentos para ser recompensado ainda em vida ou depois pelo Criador, o Senhor Jesus. Pois a hora que for fazer o acerto dos trabalhos prestados e frutos dados aqui nesta terra, ele saberá que antes de tudo, os que fizeram com amor e por causa disso receberá a coroa da eternidade. Então, digo, cultive, cuide e multiplique os seus talentos. E ame os seus talentos. E abrace os seus talentos. No mais,
Um beijo no teu coração e até o próximo.